Dia da Institucionalização da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais. O dia 24 de abril é o dia da institucionalização da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais em São Tomé e Príncipe. A Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais começa a sua atividade a 24 de abril do ano 2018. Na fase inicial, os primeiros expedientes que efetuou foi justamente a preparação do seu plano estratégico e seu plano de atividade. O plano de atividade para o ano 2018 e um plano estratégico para um mandato de 5 anos. E neste plano estratégico e também no plano de atividade, nós definimos dois aspectos, poderia dizer dois grandes aspectos. O primeiro era necessário encontrar estratégias para fazer o tratador perceber das suas obrigações, mas por outro lado também fazer os titulares perceberem os seus direitos. Era necessário nós começarmos com um processo de sensibilização, mas antes era preciso fazer o país conhecer esta nova abordagem no país, este novo direito, esta nova obrigação. No âmbito disto, um mês após o empossamento da direção da agência, fez-se um grande workshop onde nós colocamos numa mesma sala membros de governo, deputados e presidentes da Assembleia, tratadores e tutelares de dados, representantes de diversas empresas e instituições públicas e privadas no âmbito os potenciais tratadores de dados pessoais, e este workshop teve um impacto determinante naquilo que é a consciencialização dos são-tomenses, quer a nível institucional, que eu passo a chamar de tratador, quer a nível também dos titulares, que são as pessoas que têm os seus dados, e nós passamos esse primeiro sinal. Dados pessoais continua sendo um bem jurídico com valor na vida do ser humano. Em São Tomé e Príncipe, temos a legislação número 3/2016, que visa garantir e proteger dados pessoais das pessoas singulares. Com o surgimento da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, desde 2018, foram surgindo diversas questões, tanto nos tratadores como nos titulares, entre as obrigações e os direitos. Concernente aos tratadores, ainda no ano 2018, nós entendemos que a mensagem passou porque começaram a chegar os primeiros pedidos de autorização. Ainda no ano 2018 nós concedemos a autorização. No ano 2018, creio eu, no primeiro, segundo, terceiro mês, já tínhamos recebido queixas de titulares que viram seus dados violados. No ano 2018 já havíamos preparado pareceres, nós preparamos um parecer para uma instituição pública, mas também existiu instituições privadas que nos solicitaram parecer ainda no ano 2018. Mas depois de nós começarmos a nossa atividade, digamos, na máxima força, nós entendemos que é uma área transversal. Percebemos que não era possível nós fecharmos só em São Tomé e conseguirmos proteger os dados pessoais. E levou-nos à compreensão de que proteger dados pessoais necessariamente são dados tratados por via de ferramentas tecnológicas, e nós estaríamos a falar de internet, estaríamos a falar de computadores e etc. Daí que, quando nós colocamos em evidência a internet, nós estamos a falar de algo que ultrapassa a nossa fronteira. Ultrapassando a nossa fronteira requer nós estarmos presentes em alguns fóruns internacionais, mas também requer nós adotarmos alguns dispositivos legais internacionais. Nós, em 2019, o ano seguinte ao nosso empossamento, nós conseguimos ser membro de pleno direito da Rede Africana de Proteção de Dados Pessoais, conseguimos ser membro da Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados Pessoais, conseguimos ser membro da Rede Francófona de Proteção de Dados Pessoais, membro de pleno direito. Conseguimos ser membro do GPA, que é o maior fórum internacional de proteção de dados pessoais. Nós somos membro de pleno direito, mas ainda no ano 2021 nós ascendemos à posição do primeiro vice-presidente da Rede Africana de Proteção de Dados Pessoais. Então nós entendemos que era necessário fazer uma abordagem
dentro do país, mas era preciso também voltar para fora. Mas o que mudou? Como no caso do BICIP. É verdade que com o surgimento de novos produtos, com base nas novas tecnologias, tem havido, portanto, questões em que os dados de pessoas singulares não são respeitados de forma correta. Daí que, enquanto o tratador do dado BICIP, portanto, nesse caso o BICIP, para alguns clientes são mais informados, têm exigido mais que os seus dados sejam tratados corretamente, sejam confidenciais, sejam protegidos. Daí que a Agência Nacional de Proteção dos Dados é um instrumento que vai permitir que os titulares de dados venham recorrer, reclamar, caso constatarem que esses dados forem violados. Para o futuro da Agência Nacional de Proteção de Dados, que desde já para nós, para mim particularmente para o BICIP, é de mais-valia o surgimento da agência, eu entendo que no país muita gente ainda não entende a essência dos direitos que tem quanto aos seus dados pessoais. Portanto, é bom que haja campanhas de sensibilização e de esclarecimento para que a população em geral saiba a partir de que momento os seus direitos estão a ser violados e que possam agir em conformidade junto à Agência Nacional de Proteção de Dados, que dará o tratamento indicado a cada caso. Portanto, é necessário que haja uma política de esclarecimento. Portanto, os dados pessoais não se limitam apenas na identificação, no bilhete de identidade ou qualquer outra identificação de pessoa. Portanto, passa por um conjunto de requisitos que é preciso que cada elemento da população saiba quando é que os seus direitos, quando os seus dados pessoais estão a ser violados e agir em conformidade. Com o surgimento da agência, em primeiro lugar, esse tratamento que já faz parte da missão normal da Segurança Social, porque ela tem de identificar contribuintes e beneficiários, não é? Começou por estar dependente de uma autorização da Agência de Proteção de Dados. Mas depois, no ano passado, com a reforma legislativa que se fez, para se ver o impacto da agência na nossa atividade, com a reforma legislativa que se fez, houve a preocupação de colocar na lei, não é, uma regra, no fundo, a reiterar essa prerrogativa para recolha e tratamento de dados, algo que não estava na legislação anterior, porque a convicção da Segurança Social era que essa recolha e tratamento já decorria da sua missão natural, mas com a presença da agência, com a intervenção da agência, viu-se que havia necessidade de legislar sobre essa matéria, de colocar uma norma na lei para, portanto, reforçar, não é, o que já é natural, o que já é próprio da Segurança Social. Obviamente que passou-se a ter um tratamento mais cuidadoso, porque já sabemos que quaisquer falhas desse tratamento seriam, portanto, imputáveis ao Instituto Nacional de Segurança Social, então passou-se a ter mais cuidado com o tratamento, tanto com a recolha de imagens para efeitos de segurança, como com os dados pessoais dos nossos contribuintes e beneficiários. O cuidado é maior, portanto, procura-se, que é algo que também já deriva da Lei da Segurança Social, guardar todo o sigilo profissional em relação a esses elementos, a essas informações que se recolhem para identificar contribuintes e beneficiários, obviamente porque já se sabe que qualquer falha, qualquer violação nesse tratamento terá consequências para quem tanto falhar, para quem prevaricar. A Segurança Social tem a preocupação de cada vez mais melhorar os seus serviços para que essas informações pessoais fiquem seguras.
Com o surgimento da Agência Nacional de Proteção de Dados, veio proporcionar uma maior visão, uma maior dinâmica, uma maior entrega naquilo que é a proteção dos dados pessoais dos cidadãos. Com o surgimento da Agência Nacional de Proteção de Dados, realmente mudou bastante a maneira como nós processamos os dados. Mesmo em termos de divulgação de dados, nós temos que ter mais cautela, porque a agência, de certa forma, também tem uma lei que suporta a agência no seu dia a dia. Realmente o papel fiscalizador, até de certa forma, também tem alguns artigos que punem em caso de violação desse direito de proteção de dados. Realmente mudou muita coisa aqui dentro do serviço, mesmo procedimentos. Nós lidamos com os dados, quer no aeroporto de Santo Tomé, com os passageiros. Nós lidamos com os dados também aqui na recolha para o passaporte. E é claro que começou-se a ter um certo cuidado com a divulgação e tratamento desses dados. Com a entrada em vigor da lei, nós passamos a ter um quadro legal no qual a empresa poderia mais facilmente amparar para dar resposta às questões e às suas preocupações, e passamos a contar com uma entidade mais como parceira para clarificar questões que tivéssemos. Nós recorremos muitas vezes à Agência Nacional de Proteção de Dados com pedidos de parecer para orientar-nos relativamente à melhor forma de proceder num ou outro caso, e por isso foi muito bom. Outra coisa muito importante que aconteceu é que a CST, quando tomava as medidas de proteção de dados, muitas vezes, isso até acontece ainda hoje, mas em menor linha, muitas vezes ela confrontava-se com resistências da parte dos próprios titulares de dados que não entendiam algumas restrições que eram impostas, porque não tinham o devido conhecimento da importância que uma eficaz proteção de dados tem. Então, com a lei e com o trabalho da agência, há um maior conhecimento da população, sentimos isso, embora ainda haja um caminho a percorrer, há um maior conhecimento, uma maior colaboração dos cidadãos relativamente às questões de proteção de dados. A CST recolhe e trata um conjunto alargado de dados, todos eles com a autorização, devidamente autorizados e inspecionados periodicamente pela Agência Nacional de Proteção de Dados. A Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, enquanto autoridade máxima nacional a nível de proteção de dados pessoais, tem vindo a manter uma relação de sensibilização e pedagógica, quer com os titulares como com os tratadores de dados pessoais, atendendo à importância da matéria nos tempos atuais. Ao longo destes 6 anos, a agência tem investido na sensibilização e divulgação das suas atividades. Continuamos a sensibilizar porque a proteção de dados é uma matéria nova, tanto para o país como para o mundo em geral, e para a nossa realidade mais especificamente. Portanto, a relação tem sido da agência com os tratadores uma relação de regulador para o regulado. Não muito simpática, podemos assim dizer, mas nós temos tido tratadores que já têm uma atitude mais proatividade, que é necessário notificar, ou seja, a agência para tratar dados pessoais, está previsto no artigo 21 da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Então todos os tratadores, para o fazerem, devem ter uma autorização que é emitida pela agência. Essa autorização tem uma validade legal de 12 meses, ou seja, 1 ano. E então já há tratadores que o fazem de forma proativa, a renovação. Já nos contactam por via e-mail, ou de forma presencial, ou por escrito, a solicitar a renovação da sua autorização.
Por outro lado, há outros tratadores que ainda têm alguma resistência. Então tem que ser a agência ainda notificar para lembrar que a autorização já está caducada, que já estão na irregularidade e que não têm mais autorização para tratar os dados pessoais. Portanto, tem fluído bem, com alguma resistência, mas no geral as coisas têm corrido de forma bastante positiva. Relativamente aos titulares de dados, nós temos uma secção, se que se possa chamar assim, que é para queixas, para todos os titulares de dados que sintam-se lesados ou os seus dados pessoais lesados de alguma forma, podem recorrer à agência, apresentar uma queixa de forma identificada. Nós temos um formulário que as pessoas preenchem e depois o serviço jurídico analisa e dá o devido tratamento. Aquilo que for a nível administrativo, a agência dá o seu seguimento. As queixas que têm um caráter mais criminal ou judicial são encaminhadas para o Ministério Público. Portanto, ao longo destes 6 anos, nós temos feito esse trabalho e tem sido assim, e de forma bastante ativa, positiva e proativa também. Contudo, a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais tem vindo a desenvolver diversas atividades de sensibilização ao nível do país, junto ao governo, às instituições públicas e privadas e também promovendo a partilha de experiências com as suas congêneres de Angola, Cabo Verde e Portugal, bem como instituições internacionais a nível da África e da Europa. Nós demos uma contribuição muito valiosa a nível do continente africano. Nós ajudamos de forma considerável a Organização de Proteção de Dados Pessoais a nível do continente africano. Durante 2 anos nós exercemos o papel de primeiro vice-presidente, onde tivemos algumas intervenções extremamente importantes. Nós também fizemos alguns expedientes junto ao governo de São Tomé e Príncipe e à Assembleia da necessidade de ratificação de alguns instrumentos, nomeadamente a Convenção de Malabo, que é uma convenção sobre a proteção de dados e cibersegurança, a Convenção de Budapeste, que está neste momento em expedientes para a sua ratificação, e a Convenção 108, que é o documento mais internacional a nível de proteção de dados pessoais, que é a Convenção do Conselho Europeu, que hoje passou a ser uma convenção internacional porque os países não europeus podem também ratificar esta convenção. Como em tudo a nível do país, a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais tem tido alguns desafios, alguns obstáculos, mas também alguns ganhos. A nível da Câmara de Segurança, que colhe um nível particular de dados pessoais, que é dados captados por câmaras de videovigilância, hoje nós já atingimos a fiscalização acima de 1000 câmaras. Se nós voltarmos para a impressão digital de reconhecimento facial, quase todos os sistemas no país que usam essa tecnologia já passaram pelo filtro da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Se nós olharmos para o sistema de geolocalização, que normalmente são usados nas viaturas, todas as empresas que fazem esse tipo de prática, pelo menos recorreram à agência e têm autorização. Tratamento de dados gerais, que são os dados que recolhem os hospitais, os bancos, os hotéis, os dados que são voltados muito para a identificação do cidadão, mas, no entretanto, entram um pouco na categoria de dados sensíveis. Também esses dados, os tratadores que fazem esse nível de tratamento pediram autorização à agência. A nível institucional, ou seja, relacionamento da agência com outras instituições. Hoje nós temos um protocolo de cooperação institucional com a Polícia Nacional, que temos colhido os frutos bastante benéficos ao nível deste protocolo de cooperação institucional com a Polícia Nacional. Nós rubricamos um protocolo de cooperação institucional com o Instituto Nacional de Estatística, que este protocolo foi assinado ainda este ano e vamos começar rapidamente ainda este ano a materializar este protocolo. Como sabem, vamos começar o recenseamento de população e habitação. É fundamental que a agência tenha uma presença muito determinante para garantir que os dados ali sejam protegidos. Enfim, durante 6 anos nós podemos dizer que ficamos com o sentimento de ver missão cumprida. O balanço que eu faço, o primeiro balanço e muito positivo, é o facto de São Tomé e Príncipe
estar hoje no concerto das nações que garantam a proteção de dados pessoais. Sabe que a proteção de dados pessoais, ou se quisermos a privacidade, é um direito constitucional que começa na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 12, também está presente no Pacto dos Direitos Civis e Políticos, no seu artigo 17, e na Constituição da República de São Tomé e Príncipe está no artigo 24 e no ponto 1 do artigo 25, mas também, de certa maneira, o artigo 23 da nossa Constituição também fala um pouco sobre isso. Então, nós estamos perante um direito constitucional. É preciso que haja evolução na assunção desses direitos. Daí que o balanço que a agência faz é de que, durante esses 6 anos, hoje, digamos que os santomenses já sabem que a sua privacidade, os seus dados pessoais é um direito que lhe assiste. Ele sabe que os seus dados que estão armazenados em algumas instituições, esses dados são seus dados, não obstante estar nas outras instituições armazenadas. O cidadão já sabe que os seus dados que estão em qualquer instituição, seja pública ou privada, ele tem direito de acessar essas informações quando quiser. O cidadão já sabe que, para ter direito a esses dados, não carece de custos excessivos, nem deve demorar para ter esse acesso. O cidadão já sabe que ele tem direito de ser informado cada vez que alguém vai recolher o seu dado, ele precisa saber qual é a finalidade deste dado, o cidadão já sabe. O cidadão já sabe que, no caso da violação dos seus dados, existe uma autoridade parajudicial que ele deve recorrer para garantir os seus direitos. O cidadão já sabe que cada tratador de dados, cada instituição deve possuir uma autorização para estar legitimado como tratador de dados pessoais. Não o fazendo, estaria a tratar o dado à margem da lei. Ou seja, esta é uma consciencialização que os cidadãos santomenses já começam a ter. Mas, por outro lado, o balanço que fazemos é que os tratadores de dados já começam a ser proativos. Existem um nível de tratadores, não vou citar nome aí por uma questão de ética, que já consciencializaram que estamos numa era que não pode existir retorno mais. Nós não podemos voltar para trás para a forma tradicional de tratamento de dados. Eles sentem a necessidade de evoluir a cada dia, melhorar a segurança de dados, melhorar o nível de tratamento de dados, garantir o sigilo no tratamento de dados, garantir a segurança física e segurança lógica dos dados do cidadão que eles tratam. Os tratadores de dados já começam a procurar a agência quando eles têm dificuldade na abordagem de uma determinada categoria de dados, eles já procuram a agência para os devidos efeitos, ou seja, podemos concluir que, envolvidos 6 anos, São Tomé e Príncipe hoje é um país que pode dizer de cara levantada que garante este direito fundamental que é a proteção de dados pessoais.